Imagina você dentro de um avião, ouvindo um homem passar mal e perceber uma movimentação intensa dos comissários de bordo e de alguns médicos que estavam ali no avião também. De repente, o seu voo, que saiu de Tomsk, uma cidade na Rússia, e tinha como destino a capital Moscou, tem que fazer um pouso forçado em outra cidade. Isso aconteceu em agosto de 2020, sendo que o homem que estava passando mal era o Alexei Navalny. Ele havia sido envenenado. Ele é o maior crítico e opositor do governo de Vladimir Putin. O nome dele ficou constantemente nos noticiários desde então. E agora, o assunto voltou à tona no início de 2021, quando ele foi preso novamente. Nesse episódio, a gente vai te contar quem é o Navalny, o que foi esse caso de envenenamento, a sua prisão e relembrar outros ativistas que também foram presos por contradizerem regimes autoritários. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matra-Volg, e esse é o Papo de Inter. De notre volonté. Make America great again. Con que se sueña se marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Bom, e se você não viu o nome do Navalny em 2020 nos noticiários, você com certeza viu no início desse ano. Pode ser que você já tenha ouvido no Jornal Nacional ou qualquer outro noticiário, mas com certeza você pode ter se deparado com os vídeos documentários ou TikToks que ele colocou na internet. Navalny é um ativista com milhões de seguidores em suas redes sociais e dedicou boa parte de sua vida para expor os esquemas de corrupção no governo russo, sendo que o seu principal alvo sempre foi o presidente Vladimir Putin. E como todo governo corrupto, o Putin está ligado diretamente aos bilionários que comandam as grandes indústrias de gás e petróleo lá na Rússia, né? Um faz aquele favor pro outro e o Putin acaba ficando no poder por anos e anos. Só para se ter uma noção, o líder russo está no governo desde 1999, ou como presidente ou como primeiro-ministro. E ele deve ficar até 2036, porque ano passado, em 2020, ele fez uma mudança na Constituição que permite que ele possa ser eleito até lá. Se isso de fato acontecer, o Putin vai ser o líder russo a estar há mais tempo no poder. No momento, ele só perde para o Stalin. Mas enfim, voltando ao Navalny. Seus vídeos na internet são extremamente bem produzidos e o ativista faz um trabalho de investigação visual, além de usar as redes sociais como o TikTok e tal, para espalhar a informação com um pouco de humor. Alguns, inclusive, chamam ele de influencer e blogueiro. E o mais interessante é que ele não tem interesse em se eleger politicamente. Na verdade, o grande objetivo dele é fazer com que as pessoas simplesmente votem contra Putin e que o governo russo seja mais transparente. Navalny já foi preso várias vezes e em 2013 ele já tinha sido condenado a 5 anos de prisão, mas acabou recorrendo em liberdade. Já em 2017, ele foi preso novamente por convocar manifestações contra a guerra na Ucrânia. E em agosto de 2020, o Navalny pegou um voo na cidade de Tomsk, na Sibéria, e durante o trajeto ele começou a passar mal. Tem umas imagens na internet, uns vídeos, do ativista urrando de dor dentro do avião e uma correria dos comissários de bordo, inclusive médicos que estavam no avião indo ajudar e tudo mais. Enfim, o piloto teve que fazer um pouso de emergência e Navalny foi levado às pressas para um hospital na Rússia. Só que chegando nesse hospital, os médicos fizeram uma série de exames nele e disseram que ele não tinha nada de errado, que não tinha nada acontecendo com ele. Mesmo assim, ele ficou internado por um tempo ali, e só depois de dias negociando com as autoridades russas, conseguiram fazer com que ele fosse levado a um hospital em Berlim, onde ele ficou internado em coma. E como se isso tudo já não fosse muito esquisito e muito estranho, a cada semana que passava e ele estava em coma, ficava mais claro que ele tinha sido envenenado pelo governo russo. Isso porque os médicos alemães lá em Berlim informaram que o Navalny tinha sido envenenado com uma substância chamada Novichok, e ela foi desenvolvida por cientistas soviéticos durante a Guerra Fria. Ou seja, já fica tudo muito esquisito. E essa substância só podia ter sido fabricada em laboratórios avançados, que normalmente são do governo russo. Depois de meses em coma, ele se recuperou, saiu do hospital e chegou a rastrear pessoas envolvidas nesse envenenamento. Segundo uma publicação da BBC, o Navalny conseguiu a confissão de uma pessoa. Esse testemunho revelou que maior parte do veneno tinha sido colocado na cueca dele. Um tanto curioso. Lógico que o governo russo nega tudo veemente. E então ele se recuperou, escolheu voltar para a Rússia,
E como se não bastasse, ele ainda lançou um documentário expondo um esquema de corrupção milionário que sustenta um palácio gigante do Putin. O principal opositor russo, Alexei Navalny, foi preso pela polícia ao chegar ao aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, onde se preparou. E no momento que Navalny pisou em Moscou, que foi em janeiro agora de 2021, ele foi preso pelo governo russo por violar sua condicional de um caso que ele tinha sido condenado em 2014 e que ele tinha que ter se apresentado à polícia em 2020. E aí lembrando que assim, de agosto de 2020 adiante, o Navalny estava em coma, então ele não tinha como se apresentar. E durante o julgamento, quando ele estava sendo julgado por essa questão, ele chegou a dizer que ele se apresentou à polícia 2 vezes por mês ao longo de 2020, né, antes dele ter sido envenenado. Mas lógico, como qualquer governo autoritário, isso não fez nenhuma diferença, queriam ele na prisão de uma maneira ou de outra e usaram esse argumento de que ele não se apresentou quando pediram para ele se apresentar. E essa prisão do Navalny mobilizou muita gente. Depois que ele chegou em Moscou, foi levado à prisão e tudo mais, mesmo antes da sua condenação, diversos protestos tomaram o país e tanto manifestantes quanto jornalistas e até a advogada do ativista foram presos pela polícia. Para se ter uma noção, até o dia 5 de fevereiro, mais de 7.000 pessoas tinham sido presas. Lembrando que ele foi preso no final de janeiro, então assim, pouquíssimo tempo, 7.000 pessoas foram presas. E a BBC, inclusive, chegou a falar que esses protestos foram, abre aspas, uns dos maiores já vistos contra Vladimir Putin em anos, fecha aspas. Mas mesmo assim, mesmo com a mobilização popular interna, mesmo com a mobilização internacional, o Navalny foi condenado na última semana a 2 anos e 8 meses de prisão. E agora a justiça russa está indo atrás dos aliados dele. Inclusive, teve uma discussão lá na Lituânia pedindo a extradição de um desses aliados que se exilou no país. E vale ressaltar que, na verdade, a pena do Navalny era de 3 anos e meio. Mas como ele já tinha cumprido um tempo de prisão domiciliar lá em 2014, a justiça russa foi meio que boazinha, entre aspas, e diminuiu a pena dele para 2 anos. E, sinceramente, eu acho que mesmo com a prisão dele e com essa perseguição aos aliados dele e tudo mais, eu não vejo Navalny desistindo tão cedo. Assim, foi o que a gente falou, o cara foi envenenado, sobreviveu. Quando saiu da prisão, a primeira coisa que ele foi fazer foi rastrear quem tinha envenenado ele. Ainda teve coragem de voltar para a Rússia, antes publicou um documentário denunciando mais corrupção do governo Putin, ou seja, esse cara é imparável. E essa tour toda, né, começou em 2020, mas o Navalny já vem fazendo todos esses vídeos e já vem expondo o governo russo há muitos e muitos anos. Então já mostrou que o Vladimir Putin ou qualquer um que está no poder não consegue silenciar ele. E conhecendo o Navalny, eu acredito que ele já tem uns outros documentários meio que prontos, só esperando para dar aquela lançada no YouTube. E como a gente comentou lá no comecinho do episódio, a gente também quis trazer outros casos de ativistas que foram presos, inclusive 2 deles foram temas de episódios anteriores aqui do Papo de Inter. O primeiro foi do cartunista Ashraf Hamdi, no Egito, que ele, enfim, é um cartunista que ele fez uma homenagem às pessoas que tinham morrido durante os protestos de 2011 da Primavera Árabe lá no país, e ele foi preso. E a outra ativista que a gente trouxe, que também foi presa recentemente, é a Aung San Suu Kyi, que é a ex-primeira-ministra de Myanmar e que também foi presa mais de uma vez, mas agora foi presa depois de um golpe de Estado que o exército aplicou no país. E assim como na Rússia, estão rolando diversos protestos lá em Myanmar contra esse golpe de Estado, né? Enfim, se você quiser saber mais detalhes do caso do Egito e do caso de Myanmar, os últimos 2 episódios do Papo de Inter são sobre isso. Então, escuta aí no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, por onde quer que você esteja nos ouvindo agora. E antes da gente terminar, o Papo de Inter não traz só notícia ruim. A gente vai trazer uma notícia muito boa que aconteceu nessa semana. Então, não sei se vocês lembram daquela ativista saudita que lutava pelos direitos das mulheres de dirigir, porque não sei se vocês se lembram, mas até 2018 as mulheres lá na Arábia Saudita não podiam dirigir, que é um direito super simples e super comum para nós brasileiras e que para elas ainda era uma luta. Eu não vou conseguir falar o nome dela porque é impronunciável. Se você já viu os nossos episódios, você sabe que eu sempre fico com os nomes difíceis aqui no Papo de Inter. Então eu vou deixar aqui a vozinha do Google Tradutor para você saber o nome da ativista que eu tô falando. لو جينا لهذا لول
Bom, como vocês viram, o nome dela é bem difícil, mas a notícia é a seguinte: nessa semana, o governo da Arábia Saudita libertou ela estava há quase 3 anos na prisão e ela havia sido condenada a 5 anos e 8 meses, justamente por ser uma ativista dos direitos humanos e por lutar pelos direitos das mulheres. O governo saudita alegava que a ativista utilizava as redes sociais para destruir a ordem, o que muitos governos repressores sempre alegam na prisão de ativistas. Durante a prisão dela, a defesa da ativista reportou que a moça foi vítima de tortura e estupro durante diversos interrogatórios. Então foram 3 anos de muita dor e muito sofrimento para ela. Muitos especialistas dizem que a libertação dela está diretamente ligada à eleição do novo presidente americano, Joe Biden, uma vez que Biden, diferentemente do antecessor Donald Trump, coloca e vai colocar os direitos humanos como uma agenda principal na relação entre Estados Unidos e Arábia Saudita. E antes de encerrar esse episódio, eu só queria me defender e dizer que, assim, a Beth fica com os nomes difíceis por pura sorte, tá? Porque, assim, a gente divide quem vai falar o quê e sempre os nomes difíceis caem na parte da Beth. E a gente só percebe isso quando a gente já tá gravando. Inclusive, a gente tem uns making-offs maravilhosos da Beth lutando para falar o nome das pessoas. Mas, enfim, isso depois a gente mostra em outra ocasião. O importante é saber que a gente termina esse episódio com uma notícia boa, que essa ativista foi solta, que esses anos e anos de sofrimento dela acabaram, e quem sabe esses momentos de angústia desses outros ativistas também devem acabar logo, né? Vamos ver. E agora, terminando o episódio de fato, esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado e não esqueçam de compartilhar esse episódio com quem você acha que pode se interessar pelo tema. Não esquece de seguir a gente lá no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast ou por onde você quiser nos ouvir. O Papo de Inter também está no Instagram, que é no @Papo de Inter Podcast, tudo junto. Segue a gente lá, manda sua sugestão, seu feedback, seu like, seu story, enfim, o que você quiser. E é isso então, gente. Até a próxima.